O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre o consumismo e endividamento. No bloco anterior, vimos que muitos brasileiros fazem compras por impulso e por isso acabam se endividando. Bom, dando continuidade à nossa conversa, ter e ser, dois verbos que estão aí permeando a essência das pessoas. Vocês acham que hoje as pessoas elas buscam mais ter do que ser? Olha, na publicidade, na verdade, esses dois verbos, eles andam de mão dada, né? Porque é o papel da publicidade, no final das contas, ela faz você ser em função do que você tem. Se isso é moralmente correto, não é uma outra conversa que a gente pode ter num outro momento. Mas que na publicidade isso anda muito junto. E aí sim, incentiva consumo, isso não tem muita dúvida, né? E como que a publicidade pode influenciar na economia, Iraci? Como que ela estimula a economia, no caso? Olha, eu acho que atualmente, nesse nível de competitividade que a gente vive, os mercados competitivos, então a publicidade tem um fator, assim, um fator primordial para tentar conquistar mesmo esse consumidor. A gente repara, até mesmo nas pesquisas que a CDL-BH realiza, que o consumidor ele não está atento só ao fator preço. Ele também se apega muito a essa questão da propaganda, da publicidade, de um atendimento qualificado, de um atendimento diferenciado. Então, todos esses fatores auxiliam aí a realmente conquistar o consumidor. E fazendo uma pergunta mais de cunho econômico. Atualmente estamos vivenciando um aumento da inflação. A inflação está na casa aí dos 6%. Você acredita que esse aumento da inflação contribui para a redução dos números de endividados, já que as pessoas deixam de comprar e, consequentemente, vão deixar de contrair dívidas? Olha, na verdade, a gente pode analisar por duas óticas diferentes. Aquelas pessoas que têm o hábito de realizar o planejamento financeiro, elas acabam reduzindo o seu consumo. Por quê? Com o aumento da inflação, elas têm o seu poder de compra prejudicado, tem o aumento da taxa de juros também, como combate à inflação. Então, as pessoas, elas percebem que é mais caro obter crédito, elas acabam reduzindo o nível de consumo. Mas para aquelas que não realizam o planejamento financeiro e continuam consumindo, isso tende só a piorar, né? Porque com a aquisição de bens e serviços mais caros, tende a se tornar, né, endividado ou inadimplente muito mais facilmente. E essa disponibilidade de crédito tem influência, né, no país? Como que é? Qual que é a influência dela? Sim, à medida que aumenta, né, que essa disponibilidade é ampliada, os consumidores eles têm um acesso mais facilitado ao consumo. Agora, a gente vive aí mais ou menos um ano de aumento da taxa básica de juros, que é a Selic, que impacta nas demais taxas de juros da economia. Então, com isso, torna-se um pouco mais difícil esse acesso ao crédito. Então, muitas pessoas acabam diminuindo o consumo em função disso. Voltando à questão aí da publicidade. Rodrigo, você como professor da área de publicidade, você acha que a publicidade, ela influencia o modo de vida das pessoas ou não? Ou ela apenas dita tendências momentâneas? Ah, não, influencia. A gente tem campanhas que se tornam jargão, tem campanhas que se tornam... faz parte da cultura popular, então, naturalmente, aquelas marcas, aqueles produtos, eles entram mais na nossa casa, né? Então, assim, quem consegue fazer boas campanhas vai ter mais espaço na vida do consumidor. Agora, se isso vai ser uma marca de geladeiras, vai ser uma marca de celular, aí é um outro papo. Assim, quem faz isso com mais competência. O que acontece é que você tem alguns segmentos que investem mais em publicidade, geralmente ligado ao varejo, né? Porque eles precisam de estar com o consumidor ali o tempo todo. Então, a gente vai falar de automóvel, vai falar de produtos de consumo não duráveis, tudo bem. Mas, e essas marcas ficam mais com a gente por isso, né? Mas, inclusive, tem um dado que eu acho importante notar, porque muita gente culpa a publicidade, fala que as pessoas consomem porque são influenciadas, mas numa pesquisa do SPC, junto com o Meu Bolso Feliz, o portal, afirma que os entrevistados, só apenas 2% dos entrevistados falaram que são realmente influenciados, ou seja, as pessoas não admitem ou não acham percebem, isso. né? Não querem admitir, né? O que acontece é o seguinte, é muito difícil, toda vez que você faz uma pesquisa de retorno de campanha, fala assim, eu passei na porta da loja, eu fiz uma série de coisas. Às vezes as pessoas até falam, eu vi essa campanha num lugar que a campanha nem foi veiculada, isso acontece muito. Então, o que acontece? Eu não tenho dúvida que a propaganda influencia o hábito de vida das pessoas.
Por um outro lado, as pessoas talvez não percebam isso de uma forma tão clara. E também é muito feio ser admitido, tipo, não, eu fui influenciado pela propaganda, eu comprei esse carro porque a propaganda me convenceu. Não, comprei esse carro porque eu analisei, eu sou muito bom de serviço, então eu cheguei lá e comprei meu carro. Às vezes a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Então acho que isso fica um pouco velado, assim. A publicidade, eu falo, nem tão ao céu, nem tanto à terra. Ela não tem esse poder todo, mas também as pessoas admitem menos do que geralmente são influenciadas, né? Verdade. Geraci, me conta um negócio. E o cheque especial, esse famoso cheque especial, muita gente acha que é um dinheirinho extra que está ali na conta, que pode ser usado a qualquer momento para coisas corriqueiras. Qual que é o risco desse pensamento? Bem, eu acho que isso é principalmente, novamente, um reflexo da falta de conhecimento mesmo sobre fatos financeiros. Eu acho que o cidadão brasileiro, de forma geral, ele não tem essa cultura de se informar e acaba acreditando nessa renda extra e caindo nessa. E também oferece um risco também de endividamento, de inadimplência, a partir do momento que você utiliza de uma renda que, na verdade, você vai ter que repor ali depois, né? Então, é um fator também. Repor com juros altos, diga-se de passagem. Sim, esse que é o principal agravante. As pessoas, geralmente, elas não pensam nisso, elas não mensuram o tamanho desses juros, elas não avaliam o impacto disso, né, no orçamento delas. Esse que é a principal questão, o principal problema. E as lojas tiram proveito disso, né? Muitas lojas que possuem crediário, o lucro que elas ganham é praticamente dessas parcelas, desses parcelamentos, né? E o consumidor deve ficar atento. Sim, inclusive, tem uma pesquisa do SPC que mostra um dado interessante, mas aí, na verdade, é mais sobre cartão de crédito. As classes C, D e E, elas tendem a possuir mais cartões de loja, enquanto as classes A e B possuem mais cartões de bancos. Então, essas classes C, D e E, que também têm menos costume de realizar o planejamento financeiro, elas têm menos essa percepção, acabam caindo nesses problemas, como a questão do crediário, por exemplo. Agora, existe uma forma, para vocês, publicitários, existe uma forma de levar uma publicidade mais consciente, ou isso ainda é algo que precisa ser... uma publicidade mais consciente, ou é algo que ainda tem sido estudado? Como é que a publicidade analisa esse impacto para o consumidor? Olha, na verdade, existem regras até para essa publicidade consciente. Antes de falar dessas regras especificamente, eu acho até muito interessante uma campanha que alguns bancos, para não ser injusto, vem fazendo exatamente do crédito consciente, né? Poxa, o banco ganha dinheiro como? Emprestando dinheiro, né? Ganhando juros. E ele faz isso exatamente porque sabe da responsabilidade disso. Por outro lado, a gente tem umas regras. Existe o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e lá tem algumas coisas sendo previstas. O negócio é que ele não pode virar uma camisa de força. Então, na hora que você fala assim, olha, será que tem algumas empresas que abusam às vezes, da inocência do consumidor? Tem, sem dúvida tem. Acho que isso está claro para todo mundo. Ou faz uma persuasão, né, mensagem subliminar. A mensagem subliminar é até um assunto um pouco mais ardiloso, assim, porque isso a gente não consegue exatamente provar, é um campo mais complicado. Agora, que eles usam os artifícios, usam. Agora, existe como fazer isso de forma consciente? Claro que existe. Abre o CONAR, segue aquilo ali que você vai fazer. O negócio vai ficar geralmente uma campanha um pouco chata, né? Não estou falando do varejo, porque o varejo é muito preço, condição de pagamento e estamos conversando. Agora, a persuasão em si, às vezes a gente tende de lançar a mão de alguns artifícios de sedução mesmo. Até para as campanhas não ficarem algo informe publicitário, sabe? Você fica olhando, aquela coisa enjoada. Não perder a graça da propaganda. Fica aquela publicidade da década de 50, né? Meramente informativa. Exatamente. E aí a gente tem de ver aonde que está o ponto entre abusar da boa-fé do consumidor e você tentar convencer. Ser atraente. Né? O limite é meio tênue ali. Verdade. Agora, quando a gente fala, tem pessoas que contraem dívidas e fazem empréstimos para pagar dívidas. Isso definitivamente não é interessante. Sim, pode aí também ser uma cilada, digamos assim. O interessante é que se a pessoa tem uma dívida, eu falo assim principalmente da questão do varejo, que é, né, o meu âmbito assim,
Se a pessoa ela tem uma dívida, o ideal é que ela vá à própria pessoa que ela está devendo, ao próprio lojista no caso, e tente renegociar essa dívida. É de interesse do lojista porque ele prefere reaver uma parte do valor do que não receber nada da compra. Então, o interessante seria realmente negociar essa dívida, seria a saída mais viável. E existem alguns golpes, né, que a pessoa que está devendo não vai diretamente à loja, ao lugar que ela está devendo. Como que o consumidor que está endividado deve evitar esses golpes? Você fala golpes de que tipo, assim? Não entendi. Financeiras bem. que às vezes pseudo-financeiras, que às vezes se apropriam de uma dívida, tomam a dívida da loja, a pessoa tem que dever, Exatamente. a pessoa tem que pagar a financeira e não mais o estabelecimento lojista. Isso é muito comum, tem sido uma prática muito comum nos dias de hoje? Ah, sim, ainda existe. A principal dica acaba sendo realmente a mesma, procurar a loja, a pessoa que, né, o lugar onde a pessoa realizou a compra. É a forma mais segura de não cair nesse tipo de situação, de armadilha. E a CDL contribui, né, para orientar esse consumidor. Sim, nós temos todo esse trabalho, né, de orientação com os consumidores e também o trabalho com os próprios lojistas também, é importante, né? O trabalho com os lojistas, no caso, seria mais no sentido de identificar o histórico de consumidores inadimplentes ou adimplentes. Sim. Então, a CDL faz esse trabalho, sim. No primeiro bloco, professor Rodrigo, você citou a questão da educação para o consumo. Ela está em falta entre os brasileiros? Olha, eu acredito que sim. Eu não tenho notícia de nenhuma escola pública, ou às vezes até privada, que dê, por exemplo, economia doméstica, que vai falar disso, né? Ela está em falta? Então, assim, sendo bem objetivo, e sim, está. Muito em função disso que estava sendo dito também. A gente viveu no Brasil nos últimos anos um aumento do poder de consumo muito grande. Então, você imagina, o cidadão está ali sempre desejando ter um determinado produto, um bem. De repente, ele consegue ter isso, a custo de não sei quantas parcelas, mas ele consegue ter. Você vai pedir para esse cara não ter aquele produto que ele sempre quis, é um pouco complicado também, porque ele é um sonho de consumo dele. É um sonho de consumo imposto, inclusive, por uma sociedade de consumo na qual a gente está inserida. Ele teve o poder de compra aumentado com esse crédito. Exato. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco de transição, até as pessoas entenderem. Agora, eu faço muito uma analogia que é o seguinte, é aquele menino que chega e vai na festa de criança e vai direto na mesa do doce e se lambuza todo, né? Em vez dele pegar e fazer isso de uma forma mais tranquila, vai comendo devagarzinho. Então. Não, a gente foi direto. Isso a gente pode perceber principalmente de 2012 para cá que houve um pouco essa mudança de cenário. No ano de 2012 o consumo foi muito incentivado, IPI reduzido para vários setores, taxas de juros a patamares mínimos históricos. Então houve um grande incentivo a esse consumo. Então no varejo de Belo Horizonte, por exemplo, isso foi perceptível. A gente teve um crescimento no ano de 2012 de quase 10%. Já em 2013, veio com esse aumento da inflação, o governo... Veio a retração. Sim, foi obrigado a aumentar a taxa de juros, então os consumidores realmente sentiram no bolso. E por esse lado foi até interessante que foi um momento aí de aprendizado, né? De que esse consumo exacerbado tem o seu lado do maior acesso aos bens e serviços, mas tem essa contrapartida ruim da questão do endividamento, da inadimplência. Bom, de forma breve, para finalizar, como é possível deitar todos os dias sem grandes preocupações com dívida, o grande pesadelo da maioria dos brasileiros? A palavra-chave é planejamento financeiro, é aquela coisa realmente de mensurar tudo que gasta e encaixar no tanto que se ganha. É a melhor forma de evitar aí a questão do endividamento e de dormir mais tranquilo, como você disse. Fica a dica, se ganhou 200, não gaste 2.000. Exatamente. Verdade. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos sempre ao nosso programa. Obrigada. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E na próxima quinta-feira eu estarei de volta com mais uma edição do Repórter PUC.
E na segunda vamos abordar um tema muito importante para o atual cenário político no Brasil: as manifestações que já estão surgindo em decorrência da proximidade da Copa do Mundo. O nosso encontro é às 4h45 da tarde e eu espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima.